Seção 1.2 Custo de empréstimo a longo prazo. Diálogo aberto. Chegamos à seção 1.2 para discutirmos o custo de empréstimos a longo prazo e debêntures. Contudo, é bom relembrarmos o que trabalhamos na aula anterior, na parte conceitual e na resolução da situação-problema, para verificar os nossos avanços e o que será importante para desenvolver as nossas atividades para essa sessão. Você se lembra que a nossa situação da realidade profissional apresentada foi da companhia que irá investir 400 milhões para os próximos 2 anos e que a finalidade do referido investimento é para ampliar a unidade instalada da fábrica de bebidas no Nordeste brasileiro, não é? Pois bem, lembre-se que, para desenvolver a nossa situação-problema, abordaremos alguns conceitos importantes para a resolução da atividade, como o conceito do custo de capital. Você deve se lembrar também que os recursos que as empresas buscam possuem um custo e que esses custos se transformam em expectativas mínimas de retorno sobre o capital investido. Trabalhamos também o conceito da TIR e descobrimos que a TIR se refere à expectativa de retorno do investidor após descontar dos fluxos de caixa de um projeto de investimento o custo daquele dinheiro. Vimos quais os fatores podem afetar o risco e como isso influenciar as fontes de custo de capital específico nas organizações, certo? Imagine algumas situações de financiamentos, sendo você um consultor contratado para auxiliar na decisão desse projeto de investimento. Você deverá realizar o assessoramento ao diretor financeiro para tomar as decisões, através das situações apresentadas a seguir, por meio de 3 opções de financiamento de longo prazo para projeto. Faça um relatório para cada situação abaixo. Para esta sessão, a decisão de tomar emprestado o capital necessário utilizado no investimento pode se dar por uma das 3 situações a saber. Primeira situação, a empresa faz a opção de realizar parte do investimento no valor de 100 milhões, através de um financiamento de longo prazo com a emissão de 100 mil de debêntures de 20 anos a 10%, mais uma taxa de 1,5% cobrada pela empresa responsável pela subscrição. Calcule o custo de capital de terceiros via emissão de debêntures. Segunda situação, a empresa faz a opção de realizar parte do investimento no valor de 100 milhões através de uma emissão de 100 mil de ações preferenciais a 10% mais dispêndio de 3,5%. Calcule o custo de financiamento via ação preferencial. Terceira situação, a empresa faz a opção de realizar parte do investimento no valor de 100 milhões por meio de ações ordinárias, sendo que a empresa pagou R$ 90 de dividendo por ação ordinária e esta vale R$ 950 e o crescimento no pagamento dos dividendos consiste em 4% ao ano. Calcule o custo de financiamento via ação ordinária. Para resolver todas essas questões, você precisa compreender o custo de empréstimos a longo prazo via debênture, seu funcionamento, o cálculo de custo da ação preferencial e o custo da ação ordinária, além de todos os conceitos e cálculos envolvidos. Qual das opções de financiamento de longo prazo apresenta o menor custo? O financiamento com capital próprio via ações ou com capital de terceiro via debêntures? São perguntas desafiadoras, então vamos lá. Não pode faltar. Ao avançar em nossos estudos,
Veremos agora os custos dos empréstimos a longo prazo. Estudaremos alguns conceitos fundamentais para a compreensão do conteúdo dessa sessão, como o custo de empréstimos em longo prazo, debêntures, conceitos e cálculos envolvidos. Como vimos na sessão anterior, custo de capital diz respeito ao custo dos recursos necessários aos investimentos empresariais. Custos dos empréstimos em longo prazo refere-se a quanto custa tomar emprestado recursos com prazos superiores a um ano. É importante que você saiba que, quando necessário, as empresas se utilizam de algumas fontes para a captação de recursos como 1. Capital de terceiros, dívidas de longo prazo e 2. Capital próprio, ações ordinárias, ações preferenciais e lucros retidos. Como você sabe, o dinheiro tem um valor e um custo ao longo do tempo. A correção do valor do dinheiro no tempo para manter seu poder de compra ou para remunerá-lo é feita através de uma taxa de juros chamada taxa de desconto. Essa taxa de desconto é a referência para a remuneração dos empréstimos. Você pode estar se perguntando o que vem a ser o valor presente de um fluxo de caixa futuro descontada a uma determinada taxa? Vamos entender este processo. Imagine que temos um projeto para reciclagem de materiais e elaboramos um plano de negócios. Ao chegarmos no plano de investimentos e no plano financiamento, estipulamos os investimentos necessários, bem como a projeção das receitas e dos gastos que nos levou ao resultado do fluxo de caixa do projeto. Muito bem, fizemos as nossas projeções de fluxo de caixa ano a ano, até o 5º ano. Como não possuímos os recursos suficientes, vamos imaginar que será necessário captar esse recurso por meio de empréstimo junto a uma instituição financeira qualquer. Então, por esse empréstimo, a instituição financeira irá cobrar uma taxa de juros para poder emprestá-lo à nossa empresa. Dessa forma, quando analisarmos se realmente os resultados que estamos projetando cobrirá o pagamento do empréstimo, temos de pegar todos os valores futuros e calcularmos ao valor atual, ou seja, de um fluxo de caixa que estamos prevendo para daqui a 5 anos. Utilizamos os juros do empréstimo para calcular quanto esse dinheiro vale atualmente. Essa sequência de cálculos deverá ser feita para os valores referentes ao 4º ano, 3º ano e assim sucessivamente, até chegarmos aos valores do 1º ano. O ano de execução desse processo em finanças se refere a calcular os valores presentes. O custo de capital de terceiros de longo prazo é o custo ao valor atual dos fluxos descontados de caixa, considerando o custo anual, as taxas de emissão e o valor de resgate. Para se chegar ao custo efetivo, que é a taxa de desconto do título, é necessária a utilização de calculadoras financeiras. Agora, é bom você saber que existem outros componentes básicos para calcularmos os custos dos empréstimos no longo prazo, os juros anuais e a amortização de descontos referentes aos prêmios pagos ou recebidos quando se adquirem empréstimos são os 2 componentes fundamentais. Muitos empréstimos para grandes companhias de capital aberto, aquelas com ações negociadas em bolsa, são realizados através de venda de debêntures. Os valores obtidos com a venda de debêntures são conseguidos após os pagamentos das taxas de corretagem e de subscrição. E, por falar nisso, você sabe o que é uma debênture? Debêntures são certificados de empréstimos de grandes somas, um título mobiliário
com prazo de resgate estipulado e com uma remuneração por período de tempo estipulado. É emitido por sociedades anônimas, SA, e assegura aos possuidores o direito de crédito em relação à empresa que a emitiu. Reflita: a companhia aberta é a instituição mais democrática do mundo. Não importa a raça, sexo, religião ou nacionalidade, qualquer um pode tornar-se sócio de uma empresa de capital aberto por meio da compra de ações. É um exemplo da verdadeira igualdade de oportunidade, de acordo com Peter Lynch. Nas demonstrações contábeis das empresas, as debêntures figuram como capital de terceiros de longo prazo, ou seja, no passivo não circulante, e se tornam fonte alternativa de captação de recursos pelas empresas no mercado no que concerne aos financiamentos dos projetos de longo prazo pelas organizações. Vale lembrar que a empresa que emite esses títulos, de certa forma, determina o fluxo de pagamentos, amortizações e a forma de remuneração do possível comprador-investidor, o que permite maior flexibilidade ao fluxo de caixa da empresa. É uma fonte alternativa interessante de captação, mas que, como qualquer outra, tem de ser atrativa para o investidor. Para melhor compreensão, analisaremos as 3 situações que envolvem a captação de recursos no longo prazo, considerando as abordagens com a emissão de ações e emissão de debêntures. Na primeira situação, a empresa faz a opção de realizar parte do investimento no valor de 100 milhões, através de um financiamento de longo prazo, como a emissão de 100 mil debêntures de 20 anos a 10%, mais uma taxa de 1,5% cobrada pela empresa responsável pela subscrição. Calcule o custo de capital de terceiros via emissão de debêntures. Fluxo de caixas associados à emissão de obrigações da cervejaria. Período anos. 0. Fluxo de caixa. R$ 998.500. Períodos em anos de 1 a 20. R$ 10.000, menos R$ 10.000. 20 anos, menos R$ 100.000. A entrada inicial foi de 98 milhões e 500 mil reais, que são os 100 milhões menos 1,5% de subscrição, ou seja, 100 milhões menos 1 milhão e 500 mil, que é igual a R$ 98.500. Utilizando uma calculadora financeira, dados 20, função N, que é igual a prazo, 98 milhões e 500 mil. PV igual ao valor presente, menos 10 milhões. PMT igual amortização, custo anual da debênture de 10% de 100 milhões, menos 100 milhões. FV, que é igual ao valor futuro, e igual a 10,1783%. Solução: custo de capital de terceiros, taxa do custo da debêntures de 10,1783% ao ano. Nessa situação, a empresa recebe 98 milhões e 500 mil reais na emissão das debêntures, pois ela emite 100 milhões de reais
e gasta 1,5 com a emissão de 1.500.000. Depois, são gastos anualmente ao longo de 20 anos 10 milhões, que são os 10% ao ano, remuneração prevista na emissão do título. Após 20 anos, a empresa paga o valor na face de emissão de 100 milhões de reais. Assimile. Debêntures são certificados de empréstimos de grandes somas, um título mobiliário com prazo de resgate estipulado e com uma remuneração por período de tempo estipulado. É emitido por sociedades anônimas, SA, e assegura a seus possuidores o direito de crédito em relação à empresa que a emitiu. É uma ferramenta de captação de recursos no mercado de capitais que as empresas usam para financiar seus projetos. Segunda situação, a empresa faz a opção de realizar parte do investimento no valor de 100 milhões através de uma emissão de 100 mil de ações preferenciais a 10% mais dispêndio de 3,5%. Agora, você precisa saber o que é uma ação e o que é uma ação preferencial, tudo bem? Uma ação nada mais é que um fragmento do capital da empresa. Toda empresa possui seu capital social, aquele que, no ato de sua abertura, foi constituído como sendo a base financeira para o início das atividades econômicas. As ações representam o capital da empresa dividido pelo número de cada ação. Então, se a empresa possui 100 milhões de capital e tem 100 mil ações, cada ação vale R$ 1.000. Exemplificando, valor unitário da ação. Capital dividido pelo número de ações. 100 milhões dividido por 100 mil igual a R$ 1.000. Faça você mesmo. Qual é o valor unitário de uma ação cujo capital é de 1 milhão e a empresa possui 100 mil ações? Agora vamos entender sobre a ação preferencial. Como vimos, a ação é uma fração do capital da empresa. Basicamente, as ações dividem-se em dois tipos, ordinárias e preferenciais. As ações preferenciais têm como principais características a preferência na hora de receber dividendos e não dão direito a votos. E o que são dividendos? É o pagamento de um valor ou percentual por ação após o encerramento do exercício financeiro e a apuração dos lucros, ou seja, é a parcela do lucro líquido dividida aos acionistas. Agora, vamos calcular o custo com capital próprio e com ações preferenciais através da segunda situação. O custo será dado por KP igual a DP sobre NP, sendo KP custo da ação preferencial, DP o dividendo por ação e NP o valor líquido da ação. Para calcular o custo da ação preferencial, devemos seguir alguns passos. Primeiro, devemos ter o valor por ação, depois calcular o dispêndio por ação, em seguida calcular o valor por dividendo por ação e, por último, calcular o valor líquido por ação. Veremos passo a passo. Passos. Primeiro, calcular o valor da ação. Capital sobre números de ações, que é igual a 100 milhões dividido por 100 mil, que é igual a 1 milhão de reais cada ação. Segundo, calcular o dispêndio, que é o custo com emissão e venda da ação.
No caso, foi de 3,5% de R$ 1.000, dispêndio por ação. 3,5% igual a 3,5% igual a 0,0, retificando, 3,5% igual a 3,5 sobre 100 igual a 0,035. R$ 1.000 vezes 0,035 igual a R$ 35. É o dispêndio por ação. Terceiro, calcular o dividendo por ação. Como foi estabelecido em 10%, o cálculo é bastante simples. 10% igual a 10 sobre 100, que é igual a 0,10. Assim, pegamos o percentual e multiplicamos pelo valor de face de R$ 1.000. Então, temos 1.000 vezes 0,10, que é igual a R$ 100, dividendo por ação. Quanto calcular o valor líquido da ação é igual ao valor de face menos o dividendo menos o dispêndio. NP é o valor líquido da ação, igual a 1.000 menos 35 menos 100, que é igual a R$ 865. Portanto, KP igual a DP-NP, que é igual a 100 dividido por 865, que é igual a 0,1156 vezes 100, que é igual a 11,56%. É o custo da ação preferencial. Assimile. As ações representam a menor fração do capital social de uma empresa. Ela é o resultado da divisão do capital social em partes. O capital social é o investimento dos proprietários, seu patrimônio. Terceira situação. A empresa faz a opção de realizar parte do investimento no valor de 100 milhões através de ações ordinárias, sendo que a empresa pagou R$ 90 de dividendo por ação ordinária, sendo que esta vale R$ 950, e o crescimento no pagamento dos dividendos é constante a 4%. Nessa terceira situação, já envolve ações ordinárias. Esse tipo de ação tem algumas características da ação preferencial. Representam uma fração da empresa. Quem as possui tem direito a receber dividendo, mas a prioridade do recebimento é para o detentor da ação preferencial. Porém, somente o recebimento de quem possui a ação preferencial é que é o detentor das ações ordinárias poderá receber. A grande diferença da ação ordinária é que ela dá direito a voto. Dessa forma, seus possuidores podem influenciar nas decisões administrativas da empresa. Agora, vamos calcular o custo de financiamento de longo prazo com capital próprio com ações ordinárias através da terceira situação. O custo será dado por KP igual a D1 sobre NM mais G, sendo KP custo da ação ordinária, D1 o dividendo por ação, NM o valor de recebimento líquido com a venda das novas ações ordinárias e G, a taxa esperada de crescimento do dividendo. KP igual a D1 sobre NN mais G é igual a KP 90 dividido por 860 mais 0,04, que é igual a 0,1447 vezes 100 igual a 14,47%, é o custo da ação ordinária. Assimile, as ações ordinárias dão direito a voto. Pesquise mais.
Caso você queira saber mais sobre o mercado de capitais, o ambiente onde as ações são comercializadas, indico o artigo da FGV, Mercado de Capitais. Sem medo de errar. Você foi contratado como consultor pelo diretor financeiro da cervejaria para assessorá-lo nas decisões de investimento relacionadas ao custo de capital. Para iniciar os trabalhos, você apresentará um relatório com as alternativas do mercado para financiar o investimento necessário, os custos relacionados com essas alternativas e também as técnicas de decisão adotadas como critérios. Qual das opções de financiamento de longo prazo apresenta o menor custo? O financiamento com capital próprio, via ações, ou com capital de terceiros via debêntures? Lembre-se, para verificar a melhor opção de financiamento ao longo prazo, você terá de calcular os custos de cada alternativa: debêntures, ações ordinárias e ações preferenciais, e escolher a que tenha o menor custo. Resolução: algumas dicas. Na primeira situação, o objetivo é saber o custo da debênture. Não se esqueça que é um título de longo prazo e que, para calcular o custo, o procedimento pode ser feito utilizando calculadoras financeiras. Serão necessários o período, o valor presente, a amortização e o valor futuro. Na segunda situação, precisaremos determinar quanto custaria o capital se a captação fosse por meio de emissão de ações. Lembre-se de que temos um investimento e que haverá um custo de captação para com o investidor e também para emiti-la, tudo bem? Na terceira situação, pense que a captação também será por meio de emissão de ações, mas as ações serão ordinárias. Para essa modalidade, também há custos e lembre-se que há desconto no preço da ação. Atenção! A solução nesse caso virá pela comparação dos custos calculados entre as alternativas de financiamento de longo prazo, debêntures e ações preferenciais e ordinárias. Avançando na prática, pratique mais. Desafiamos você a praticar o que aprendeu, transferindo seus conhecimentos para novas situações que podem encontrar no ambiente de trabalho. Realize as atividades e depois compare-as com as de seus colegas. Escolha entre alternativas de investimento a longo prazo. 1. Competência geral. Conhecer o processo de análise e planejamento de estrutura de capital para a tomada de decisão sobre investimentos. 2. Objetivos da aprendizagem. Conhecer as técnicas de gestão do custo de capital e fontes de financiamento e de análise de investimento, para apoio à tomada de decisão na gestão financeira das empresas. 3. Conteúdos relacionados. Custo de empréstimos a longo prazo e debêntures, conceitos e cálculos envolvidos. 4. Descrição da situação problema. Você é um consultor contratado para auxiliar na decisão de um projeto de investimento. A partir das 3 situações seguintes, como você realizará o assessoramento ao cliente para tomar as decisões de financiamento de longo prazo para projeto? Faça um relatório para cada situação. Primeira situação, a empresa faz a opção de realizar investimento no valor de R$ 1 milhão através de um financiamento de longo prazo, como a emissão de 100 mil debêntures de 15 anos a 11%, mais uma taxa de 1,6% cobrada pela empresa responsável pela subscrição. Calcule o custo de capital de terceiros via emissão de debêntures. Segunda situação, a empresa faz a opção de realizar investimentos no valor de R$ 1 milhão através de uma emissão de 100 mil ações preferenciais a 10,5% mais dispêndio de 3%. Calcule o custo de financiamento via ação preferencial. Terceira situação, a empresa faz a opção de realizar um investimento no valor de R$ 1 milhão através de ações ordinárias, sendo que a empresa pagou
0,85 de dividendo por ação ordinária e esta vale 9,60. E o crescimento no pagamento dos dividendos constante a 3%. Calcule o custo de financiamento via ação ordinária. Qual das opções de financiamento de longo prazo apresenta o menor custo? O financiamento com capital próprio via ações ou com capital de terceiros via debêntures? 5. Resolução da situação problema. Primeira situação. A empresa faz a opção de realizar investimento no valor de R$ 1 milhão através de um financiamento de longo prazo com a emissão de 100 mil debêntures de 15 anos a 11% mais uma taxa de 1,6% cobrada pela empresa responsável pela subscrição. Calcule o custo de capital de terceiros via emissão de debêntures. Dados: 15, função N, que é igual a prazo, 984 mil, PV, valor presente, menos 110 mil, PMT, amortização do custo anual da debênture, 11% de 110 mil, menos 1 milhão, FV, igual ao valor futuro, I igual a 11,22. Custo de capital de terceiros, taxa do custo da debênture de 11,22%. Segunda situação, a empresa faz a opção de realizar investimento no valor de R$ 1 milhão através de uma emissão de 100 mil ações preferenciais a 10,5% mais dispêndio de 3%. Calcule o custo de financiamento via ação preferencial, KP, igual a DP sobre NP, sendo KP custo da ação preferencial, DP o dividendo por ação e NP o valor líquido da ação. Portanto, KP igual a DP dividido por NP, que é igual a 1,05 dividido por 8,65, que é igual a 0,1214 vezes 100, que é igual a 12,14%, é o custo da ação preferencial. Terceira situação, a empresa faz a opção de realizar investimento no valor de R$ 1 milhão através de ações ordinárias, sendo que a empresa pagou 0,85 de dividendo por ação ordinária e esta vale 9,60. E o crescimento no pagamento dos dividendos constante a 3%. Calcule o custo de financiamento via ação ordinária. KP igual a D1 dividido por NN mais G, sendo KP custo da ação ordinária, D1 o dividendo por ação, NN o valor de recebimento líquido com a venda das novas ações ordinárias e G a taxa esperada de crescimento do dividendo. KP igual a D1 dividido por NN mais G igual a KP igual a 0,85 dividido por 9,60 mais 0,03, que é igual a 0,1185 vezes 100, que é igual a 11,85%, é o custo da ação ordinária. Qual das ações de financiamento, quais das opções de financiamento de longo prazo apresenta o menor custo? O financiamento com capital próprio via ações ou com capital de terceiros via debêntures? Solução: o custo de capital de terceiros, taxa de custo da debênture 11,22%. O custo de ação preferencial é de 12,14%. O custo da ação ordinária é de 11,85%. Menor custo e menor solução, nesse caso, financiamento via debênture com custo de 11,22%. Lembre-se, recomendar
aceitação de financiamento de longo prazo com menor custo. Faça você mesmo. Defina um projeto de investimento diferente dos já abordados e com valores de dividendo, subscrição e taxa de crescimento diferentes dos valores abordados anteriormente. Calcule e faça a recomendação do menor custo. Faça valer a pena. 1. Como você sabe, o dinheiro tem um valor e um custo ao longo do tempo. A correção do valor do dinheiro no tempo para manter seu poder de compra ou para remunerá-lo é feita através de uma taxa de juros chamada taxa de desconto. Essa taxa de desconto é a referência para a remuneração dos empréstimos. Ao calcularmos o valor presente, que nada mais é do que o fluxo de caixa futuro descontado a uma taxa, encontramos o custo de capital dos empréstimos de longo prazo. Portanto, o custo de capital de terceiros de longo prazo é: letra A, o custo ao valor atual dos fluxos descontados de caixa, considerando os custos, as taxas e o valor de resgate. 2. Existem outros componentes básicos para calcularmos os custos dos empréstimos ao longo prazo. Os juros anuais e a amortização de descontos ou prêmios pagos ou recebidos quando o empréstimo foi recebido são os dois componentes fundamentais. Muitos empréstimos para grandes companhias de capital aberto, aquelas com ações negociadas em bolsa, são realizadas através da venda de debêntures. Os valores obtidos com a venda de debêntures são conseguidos após os pagamentos de C. das taxas de corretagem e subscrição. 3. As ações representam a menor fração do capital social de uma empresa e é o resultado da divisão do capital social em partes iguais. O capital social é o investimento dos proprietários, seu patrimônio. A empresa XWH possui capital de 3 milhões. Sabendo que ela tem 200 mil ações, qual o valor de cada ação? Letra D. 3 milhões dividido por 200 mil, R$ 15.